Vitória, boa tarde. Olá, boa tarde. Oi, Tudo Vitória, tudo bem? bom? Prazer. Prazer. Olá, Vitória, boa tarde. Carolina tá entrando. Boa noite. Oi, Carolina, boa noite. Boa tarde, boa noite. Oi, boa noite. Tô com a câmera desligada porque eu tô bem doente, bem mal, então eu tô poupando. Poxa vida. Melhoras para você. Edo, Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite. Karen, boa noite. Ei, boa noite. Tudo bom? Tudo Tudo jóia? bem? Cláudia, boa noite, tudo bem? Boa noite, Giovana. Tudo bem? E você, como está? Tudo bem também. E aí, parceira, tudo bem? Tudo bem, Camila. Bom, sempre muito bom ver você, viu? Que bom, Amo que você bom. nessas telinhas aí. Logo Legal. você vem aqui para tomar um café com a gente. Agora já dá, né? Agora já estamos com segunda dose, é só marcar. Vacinado. Vamos marcar. Legal. Vandré, Ângelo, Rafael, Weber, boa noite. Olá, boa noite. Caio, Boa noite, pessoal. Boa Olá. noite. Boa noite, pessoal. Carlos, boa noite. Cristi, tudo bem? Boa noite. Boa noite, pessoal. olá. Sejam bem-vindos. Gi, acho que vou iniciando aqui enquanto o pessoal vai entrando, para a gente cuidar do nosso tempo também. Bora lá. Bora lá? Então, né, boas-vindas aí a todos. Eu acho que a maioria de vocês já escutou um pouquinho sobre o Instituto Connect, mas vou dar uma breve apresentação aqui, até porque talvez algumas pessoas entraram depois da apresentação da Silvana, mas o Instituto Connect foi aí idealizado pela Silvana, com o intuito, né, de catalisar e estimular as conexões profissionais. E com isso nasceu a confraria, temos aqui alguns connects junto com a gente. Eu não vou conseguir ver todo mundo agora, mas eu vi ali o Ângelo, tá aí a Karen, a Gi. Somos aqui alguns exemplos e algumas cobaias de uma ideia que deu muito certo, né? De poder conectar, de poder aprender, de poder compartilhar a partir de coaching entre nós mesmos, de ideias e convidados que a gente chamou para participar junto com a gente, para compartilhar novas formas da gente pensar, novos conceitos. Alguns deles estão aqui com a gente também nesse evento. E o melhor de tudo também, a gente teve a oportunidade de fazer impacto, né, de trazer um legado, então, mentorando e se conectando com uma realidade que às vezes é um pouco diferente do que a gente tem, que são a realidade de algumas instituições aí focadas no impacto, ONGs e startups como a Nobis, que está aqui com a Cláudia, que a gente criou uma conexão muito legal nesse período, então é muito gratificante, né? Então, eu gostaria aí de deixar todo esse não só a mensagem formal da Silvana, mas eu acho que esse carinho que nós Connects criamos durante todo esse período. Então, assim, meu nome é Camila Lisboa Raiduc, estou como diretora de operações da Novozymes e vou dividir aqui o momento junto com a Gi e com os outros Connects para a gente falar um pouco sobre lifelong learning. Gi, passo para você a palavra.
Boa noite, pessoal. Muito prazer ter vocês aqui com a gente hoje, no evento do Instituto Connect, que é essa confraria aí para a gente poder fazer mais conexões. Eu sou a Giovana, hoje sou Head de Produto, de CX e de Teacher Experience, experiência do professor da Escola Conquer, e com muito prazer eu venho aqui para a gente discutir esse tema de Lifelong Learning, o que ele tem a ver com conexões, o que ele tem a ver com os ambientes que nós participamos hoje, tanto corporativos quanto ambientes de vida. E eu trouxe o meu parceiro aqui para falar com a gente hoje, super especial, Edu Albuquerque. Muito obrigada por ter aceito esse convite. O Edu vai provocar a gente hoje para falar sobre isso, né? O Edu, ele é sócio da Escola Conquer, é Head de Produto e CX da Conquer, que nasceu da insatisfação com o ensino tradicional e que o grande propósito é acelerar o desenvolvimento profissional das pessoas e transformar a educação do Brasil. Bem básico, né? E nós já, então, impactamos mais de 2 milhões de alunos do Brasil e também em mais de 120 países. A gente tem mais de 300 professores que estão no mercado de trabalho. A gente diz que eles vivem de dia o que eles ensinam à noite. E são mais de 300 empresas que acreditam no nosso propósito e levam a nossa educação para os seus colaboradores. Então, nessa parceria com o Instituto Connect aqui, que é essa confraria de pessoas sedentas por conexão, a gente vai falar de Lifelong Learning com o Edu. Edu, chega mais aqui. Valeu, Gi. Obrigado pelo tempo, obrigado pela oportunidade, obrigado, Camila, também. E parabéns, assim, pelo próprio grupo, né? Pela própria organização. É incrível como as pessoas conseguem se conectar para criar encontros tão relevantes como esse aqui. Gente, eu vou fazer uma rápida apresentação aqui para gerar uma provocação mesmo sobre o Lifelong Learning. Ele está muito ligado com uma provocação que eu costumo fazer nas minhas falas de inovação, nas minhas palestras de inovação. Eu prometo pegar o menor tempo possível para a gente conseguir bater papo, conversar. Lifelong Learning é uma realidade do nosso século, né? A Camila, a gente estava brincando que na nossa geração, na geração de todos nós que estamos aqui, se educar era um processo que ia até determinado tempo da nossa vida, né? Ele ia até ali, me formei na faculdade, check, e aí uma pós-graduação, né? E check, e tá tudo bem, sempre no modelo muito tradicional. E eu quero provocar exatamente isso, né? Mostrar o que acontece diante de tanta reflexão e de tanta mudança num mundo tão veloz. Então, essa provocação que eu vou causar eu sou sócio da Conquer e par da Gi aí, acabo fazendo o mesmo trabalho que ela faz no B2C, eu faço no B2B, né, no InCompany, e com muito trabalho, muita dedicação para atender essas empresas. Antes de empreender, eu tive 15 anos na área de inovação, marketing e negócios. Eu fiquei 1 ano na Sanofi, 1 ano na Arcor, 4 anos na Philips e 8 anos na Natura. Da Natura eu fui viver um pouco o Vale do Silício para entender o que estava acontecendo ali. Foi ali que eu tive uma grande mudança na minha carreira, que eu decidi empreender. E essa provocação me dá muita energia, assim, da gente entender onde é que a gente está. E eu gosto dessa fase do Klaus Schwab, né? O Klaus Schwab, ele é fundador do Fórum Econômico Mundial e, portanto, a elite econômica se junta lá em Davos todo ano, né, para escutar um pouco o que ele fala. E ele diz: no novo mundo não é o peixe grande que come o peixe pequeno, é o mais rápido que o come mais lento. E isso me dá muita característica de falar de velocidade, né? Velocidade parece que é uma vantagem no nosso mundo de hoje. Aprender mais rápido, se adaptar mais rápido, implementar coisas mais rápidas, executar coisas de maneira mais rápida, parece que é uma vantagem competitiva, né? Segundo a visão do Klaus. E aí eu gosto muito da visão do Marquinho também. O Mark diz, né? Se vocês não criarem algo que mate o Facebook, alguém vai criar. É um slide que eu uso há uns 2 anos também, e agora ele tem um significado tão importante, né? Porque
vem com a criação do Meta, e ele provocou isso internamente. Ele falou isso dentro de uma reunião com líderes deles, né? Então, olha a claridade de um líder de saber que a gente precisa se adaptar sem parar. A adaptabilidade é uma característica do negócio. A adaptabilidade é uma característica do nosso mundo, né? Então, o Klaus Schwab fala de velocidade, o Mark Zuckerberg fala de adaptabilidade. Esses dois elementos são elementos que demoravam mais tempo para acontecer. Eles não eram assim tão rápidos. Eles não eram assim tão velozes, né? A gente se adaptava, mas demorava gerações. A gente precisava de velocidade? Precisava, mas não era tanto assim. E, dado esse contexto, a gente entra nesse ambiente, que é um ambiente que não tem nada a ver com tecnologia, mas tem a ver com uma revolução. Que a gente, Estou entrando. de fato, nós estamos vivendo uma revolução, e é essa revolução que está aqui. E eu gosto muito também de falar desse... Todos nós vimos esse filme, né? Se alguém não viu esse filme aqui, eu vou ficar bravo, porque ou é muito jovem ou não gosta de cinema. E eu acho que mesmo os mais jovens dos jovens também viram esse filme, né? Esse filme é Titanic, e aqui o navio afunda. E quando o navio afunda, num conceito muito romântico ali naquela cena, a banda continua a tocar. A banda continua a tocar. E eu interpreto essa imagem como um elemento de resistência. E aí que eu provoco vocês, né? Qual é o nosso elemento de resistência a não querer mudar? A não entender que as coisas estão afundando e que a gente precisa olhar para outras coisas que estão nascendo. Por que a gente resiste à mudança? Nós, como indivíduos aqui, tá? Quando eu falo normalmente com empresas, eu falo, por que a empresa vê que o negócio está afundando, que o setor dela está mudando e ela não faz nada, e ela fica estável, ela fica paralisada. Mas aqui eu acho que é um discurso de indivíduos, né? Pessoas interessadas na mudança, no lifelong learning, da gente olhar essa cena e conseguir interpretar de quais são as resistências que nos impedem de continuar mudando, de ter a velocidade que o Klaus fala e de ter a adaptabilidade que o Mark fala. E esse é um gráfico aqui que eu sempre utilizo, que é de um livro chamado A Segunda Onda, do Charles Handley. Ele diz que sempre houveram duas ondas. Sempre, na sociedade humana. Sempre houveram duas ondas. Só que agora, a gente está vivendo as duas ondas na mesma geração. Isso nunca aconteceu. A primeira onda que está mais em verde aqui na minha tela é o mainstream de hoje. Produtos, serviços, jeito de se relacionar, jeito de comercializar, jeito de aprender. É o nosso jeito de hoje. E esse jeito, ele vem caindo, até que ele vira legado, passado, história, falência, todos os termos aí de fim. E a gente sempre teve uma segunda onda em todas as revoluções. Na agrícola, na científica, na industrial, nós sempre tivemos isso. Só que esse sinal de mudança agora, ele não dá nem mais tempo da realidade atual cair. E aí nós estamos, eu acho que é sorte, tá? Mas tem gente que acha que é muito azar da gente viver exatamente nesse conflito. E é esse conflito que nos pressiona a seguir nesse lifelong learning. A gente tem que criar esse mainstream de amanhã, enquanto a gente está derrubando o mainstream de hoje. A gente precisa aprender. E aí um outro livro que é encantador, que é da Carol Dweck, Mindset, né? Ela cita diversas coisas, dentre elas, o que está dentro dessa cachola aqui, está dentro da cachola de todas vocês, tem a capacidade de aprender muito mais rápido do que nos ensinaram.
nós temos a capacidade de aprender muito mais rápido. É que a educação tradicional, ela não quer fazer isso. A educação que a Conquer acredita, que a gente acredita do lifelong learning, é que a gente tem a capacidade de aprender e implementar muito rapidamente. Caso contrário, o nosso ganha-pão, todo mundo aqui precisa pagar boleto, todo mundo precisa pagar boleto, vai entrar num oceano vermelho. Vai sangrar, vai doer, vai ser difícil, vai ser dolorido. E lá na frente tem um ganha-pão do futuro. Lá na frente tem algo novo que já está acontecendo, essas coisas estão se chocando, não existe muitos indicadores, não existe mercado, mas as coisas estão mudando, é o nosso ganha-pão do futuro. E é aqui que está o nome da inovação. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu vim com uma coisa na cabeça muito forte, que é, no Brasil não falta tecnologia. No Brasil não falta dinheiro. Mas a gente tem uma barreira à mudança, que é a mesma barreira da imagem do Titanic. Que barreira é essa? Que não é só no Brasil, tá? Existem outros países, mas que barreira é essa? É a barreira do lifelong learning. É a barreira da educação. Estuda até determinado período e vai trabalhar. E está suficiente. Não dá. Não dá. A gente precisa encarar. Eu estava brincando com as meninas antes disso. A gente precisa encarar a educação como ir ao cinema. Eu vou no cinema quando eu sou criança, quando eu sou adolescente, quando eu sou adulto, e eu vou. E eu tenho que estudar da mesma maneira. Eu tenho que aprender novas competências e novas habilidades da mesma maneira como eu tenho um hobby. Será que a educação não pode ser um hobby? E aí aqui está a educação tradicional. Ela tenta se sustentar. Ela está nessa onda que vai virar legado. Vai virar passado. E aqui está o lifelong learning. Que é aqui que a gente tem que se apegar a esse conceito de velocidade e adaptabilidade, que o Klaus Schwab e o Mark Zuckerberg dizem, né? Precisamos de velocidade, precisamos de adaptabilidade. Para isso, precisamos aprender a vida inteira. Para isso, precisamos de uma educação que não pare. Para isso, a gente precisa aprender competências a toda hora. Para isso, a gente precisa aprender habilidades a toda hora. Habilidades que serão importantes no futuro, competências que serão importantes no futuro. Lembrando que algumas competências e habilidades a tecnologia vai fazer sozinha, não vai mais precisar da gente. Quais são aquelas habilidades e competências que a tecnologia não vai resolver e cada vez vai precisar mais da gente? São essas competências que a gente tem que aprender. Quais elas serão? A gente tem algumas, mas com certeza a gente não pode parar por aqui, a gente sempre tem que criar coisas novas para que esse lifelong learning de fato seja factível. Não é uma ideia, é uma realidade. Nós temos que aprender a estudar e ter novas competências a todo o momento. Deixa eu ver. Eu acho que era isso, gente. Aqui está um pouco dos meus contatos, tá? Meu LinkedIn, meu WhatsApp, meu e-mail. Estou totalmente à disposição e muito aberto a escutar e a conversar e a entender um pouco aí da percepção de cada um para a gente realmente trocar ideia. É um tema que para mim é fascinante, eu sou apaixonado por ele. Edu, muito obrigada. E é literalmente ou vai ou voa. Ou né, vai com ou voa. lifelong learning. Não tem jeito, você vai ou voa. O Instituto Connect, gente, ele está promovendo esse momento de discussão para a gente fazer conexão e aprender com o outro. Tenho certeza que todos nós já aprendemos muita coisa com esses 15 minutos que o Edu passou aqui com a gente, né, falando sobre lifelong learning. E aí, Cami, vamos provocar o pessoal aqui para a gente poder fazer o debate sobre o que o Edu falou? Vamos lá, porque eu já estava até esquecendo que eu estava como moderadora, já estava fazendo um monte de anotação aqui já. Gente, então agora nós vamos levar vocês para salas para que vocês possam fazer conexão com as pessoas que estão aqui, possam conhecer, fazer conexão e debater justamente o tema que o Edu trouxe,
E aí a gente tem uma pergunta que vai nortear, mas logicamente vocês podem falar sobre outras ações, outras coisas que vocês aprenderam e viram com o Edu. A pergunta que a gente quer deixar para vocês é: como promover lifelong learning em ambientes de aprendizagem nas organizações? Essa é a grande pergunta. Vocês vão lá, vão discutir sobre ela, e aí a gente volta aqui no grande grupo para ver quais foram os aprendizados, ok? Então, vou chamar a Jaque aqui. Jaque, pode nos auxiliar na divisão das salas? Estão direcionando o pessoal para as salas, tá? Silvia, acho que você ficou sem sala. Deixa eu colocar você numa aqui. Ainda, gente. Não sei quantas pessoas vão ser. Acho que deu, né? Acho que são poucas pessoas mesmo na sala. Agora, eu não peguei a pergunta da Giovana, para mim caiu antes. Vocês conseguiram ouvir? Como promover o lifelong learning nas organizações, né? E ter esses ambientes de aprendizagem nas organizações. Acho que foi isso, né? Se alguém... É Susan. Oi, Susan. Oi, Susan. Tudo em Jaqueline também aqui. Oi, que delícia estar aqui com vocês. Nossa, muito bom. Muito bom esse movimento aqui, estou curtindo. Vou escrever aqui o nome da empresa para ficar mais fácil. Como que vocês estão promovendo o lifelong learning nas suas organizações? Tem mais gente para entrar, Jaque, ou não? Não, é isso mesmo. E aí, Somos gente? nozes. Que ideia a gente pode trocar aí sobre lifelong learning? Quais são as dores? Quais são os pensamentos que Eu vou falar ocorrem? algumas práticas que a gente tem aqui na FIA. Na verdade, eu sou de um dos núcleos da FIA, então a FIA como um todo deve ter outras práticas, tá? A gente tem promovido, através dos nossos pilares, que pontuam a nossa cultura organizacional, que estão pautados em colaboração, inovação e empreendedorismo, a gente promove alguns workshops e a gente, eventualmente, precisa lançar mão da força de trabalho das pessoas para que isso aconteça. Então, a gente lançou o que a gente chamou de ciclos aceleradores para tomada de decisões, né? As escolas tiveram problemas com desafios, né? Com relação ao modelo live, né? Tivemos que sair do presencial. Então, tivemos que reformular algumas coisas, então isso foi bastante desafiador. Então, esses ciclos envolveram a todos os gestores, ficamos com desafios para levar para as equipes, e aí a gente volta para um workshop para falar dos aprendizados necessários, de como que a gente desenvolve a equipe, e a gente vai para a equipe. Então, a gente está sempre num ciclo para fazer isso de novo acontecer e não terminar, não ficar perdido, né? Todo mundo precisa fazer curso, tem método, tem treinamento, não sei o quê, mas eu vejo isso pouco no recrutamento. Assim, o recrutamento parece que continua olhando para a velha educação. Ninguém pergunta, sei lá, que curso de atualização você fez? Quando você vai preencher lá um application, é sua formação, e tem várias pessoas, eu como a Mariana, eu sou jornalista também de formação, nunca atuei. Então, minha graduação é formação, eu trabalho com finanças. Então, minha graduação diz pouco sobre mim, eu diria. Tem lá a sua pós-graduação, que eventualmente você fez há 20 anos, e também, né? Não sei se é tão relevante. E essas outras formas de você se aprimorar, estudar, evoluir, isso parece que não é capturado na maioria dos processos, né? Eu, pelo menos, não vejo. Não sei qual que é a percepção de vocês. Karen, eu concordo completamente com você. Eu estou no momento de olhar o mercado, entender opções, né? Até para que se alinhem meu atual momento e propósito de vida, que é continuar aqui no sol. Ficar com esse bronze. Continuar com esse bronze. E realmente eu vejo isso, assim, porque, igual você falou, eu me formei em jornalismo, já trabalhei como jornalista, mas há muitos anos eu trabalho com comunicação, projetos, eventos,
E eu acho que a gente vai aprendendo, né, com o que a gente vai fazendo na vida. E aí, na hora que eu me deparo com vagas, é muito mais uma questão formativa que eles pedem do que uma questão de experiências que você diploma, né? Teve. E ao mesmo tempo, eu também acho que a gente tem esse lifelong learning, não só com cursos e palestras e tudo mais. Eu acho que tudo que a gente faz na vida, ele vai ali colocando um tijolinho em tudo que você tem, né? Então, assim, experiências que eu tive por ter sido escoteira aos meus 10 anos fazem diferença hoje na minha vida profissional. E eu acho que os processos seletivos e as empresas, eles ignoram isso, né? Então, a gente foca muito só na educação formal, né, na informal, às vezes, e a gente esquece todo o restante, né, do que você faz no seu outro tempo e que traz ali a sua bagagem, né, e que vai fazer diferença, porque hoje, como gestora de projetos, eu tomo decisões de coisas que eu fiz há muitos anos atrás e que não foram por parte da minha educação formal e nem informal, foram por outros caminhos, sabe? Então, eu acho que as empresas pecam nisso, assim, na seleção, né, principalmente, mas talvez depois também para estimular os seus funcionários para que tragam isso, sabe? Às vezes a pessoa é contratada por uma coisa e a empresa fica querendo que ela só faça aquilo, assim, não dá oportunidade também dela pensar e inovar de outras formas ali. Ele chega com coisas que quem está lá em cima não viveu. E com provocações, né? E com provocações. A gente teve uma situação essa semana que o estagiário, no final do evento, ele falou assim, nosso estagiário sênior, sabe? Foi muito incrível, né? É bem isso, de provocar, de criar experiências que rompam as velhas crenças e que possam trazer novas crenças, que daqui a pouco vão ser velhas também, mas essa capacidade de compreender que as crenças são formadas por experiências, né? E essas crenças, elas definem posicionamentos. Então, se a gente traz novas experiências, a gente vai fazer essa disruptura até de uma forma mais leve, né? Então, esse prazer pelo aprender, a gente tem vivido isso muito interessante. Nessa mentoria reversa mesmo, né? Nessa troca de papéis, nessa curadoria. Eu sempre tive o sentimento de que eu me caracterizo como uma pessoa que não sei de nada, sabe? Tipo, que qualquer pessoa tem espaço para contribuir. Então, desde que eu sempre seja humilde em aprender, eu acho que a gente pode aprender muito ainda. Eu até, dentro da minha empresa, que eu trabalho hoje no Pipefy, e basicamente a gente tem vários valores. Um deles, que a gente diz o mais importante, é o Learning Diamond, né? O quão fácil você pode aprender algo novo. E eu sou uma grande referência nesse assunto. Eu gosto muito de ouvir, eu sou uma pessoa que prefiro muito mais ouvir do que falar. Então, enfim, eu acho que eu gosto muito, que deve ser muito familiarizado com você sempre se sentir humilde em aprender coisas novas e estar fora da sua zona de conforto. Nossa, acho que você já deu uma excelente dica aí, que é essa questão do ouvir, né? Se a gente quer aprender e tá no lifelong learning, eu acho que ouvir é um fator. Gostar de ouvir, né? Ativamente, absorvendo aquilo como algo novo e não só escutando. Achei que foi bem bacana esse comentário também, né? Eu também aproveitar a deixa. Antônio Carlos, também estou participando pela primeira vez e de aprendizado, né? Depois de uma longa experiência profissional de aposentadoria recente, recomeçando aí, a partir de uma indicação da Cristiane Schwanka. Estou participando do evento, gostando bastante aí, ouvindo e aprendendo. Bacana. Né? Então, exemplo também aqui. Já com a idade bem diferente do menino aí que falou antes, mas a gente nunca é tarde para aprender, né? Sempre é tempo e de aprender coisas novas. Eu estava antes um pouquinho lá, saí lá umas carreiras disruptivas lá também, assunto bem interessante para minha busca aí futura aí.
Além de Mas cuidar mais, do eu neto. acho que mais Além um de cuidar ponto, do neto. além de cuidar de neto. Mas acho que 2 pontos, né, que a gente não tinha falado antes, né? O Matheus trouxe o ouvir e o Antônio traz aí a questão das gerações, né? O quanto a gente pode aprender, independente de, né, de quantos anos de experiência. Acho que tem todo mundo que consegue contribuir, né? Hoje está na palma da mão muita coisa. Então, Coincidência, o Matheus é nome do meu neto. Olha só. Um nome lindo, né? Um nome bíblico. É. Com certeza. Bacana. Bom. Eu acho que o lifelong learning também ele vem na experimentação, né? Naquilo da gente se permitir. Então, o Antônio se permitir estar aqui reiniciando, né? Isso. Uma carreira, reiniciando novos aprendizagens também. O Matheus também, olha, entrei de paraquedas aqui, mas, né? A gente vai conectando, a gente vai colocando todo mundo on board e então, a gente se permitir experimentar, errar, se for o caso, né? De repente, a gente vai participar de coisas que não vão agregar tanto, mas valeu a tentativa. Uhum. Muito legal. E aí eu fiquei... e só para lembrar, né, eu fiquei esse final de semana, graças a Deus, estava na praia, mas tinha um cachorro que era tipo um husky, e ele estava na beira do mar, e ele ficava, assim, filhote, tentando caçar peixes. E nenhum outro cachorro de outra raça faz isso. E aí eu falei até para o meu marido, eu falei, olha lá, só pode ser que o DNA dele está dizendo que ali tem alguma coisa que interessa a ele, né? Porque nenhum outro cachorro fazia isso. E ele era muito novinho e ninguém ensinou ele a fazer isso. Então, eu acho que eu estudo muito sobre a sinapse, sobre a biologia, sobre o comportamento, e eu fiquei, deve ser isso, né? Tem uma coisa no nosso DNA que diz, olha, é perigoso compartilhar. Vão lá e mataram a outra tribo, né? Roubaram todas as coisas, aconteceu algo ruim para a gente ter uma decisão de DNA, né? Desse não compartilhamento. Então, eu acho que isso tem sentido. É uma experiência que precisa, porque, que nem fala sala de aula, né? Num workshop, uma vez, os engenheiros calcularam que a gente passou em torno de 300 mil horas sentados em sala de aula fora a faculdade. Então, imagina o quanto a gente foi aprendendo a ficar numa gaiola, né, mental. E aí é muito difícil de fazer 300 mil horas fazendo o contrário. A gente já senta e está trabalhando. Desde o começo, né, sendo ensinado que a árvore a gente tem que desenhar desta maneira, que a maçã, né, sempre vai ser vermelha e ela vai ter aquele formatinho todo redondo. Né? No jardim de infância, eu pintei a bandeira do Brasil com um lápis rosa choque. E aí a professora no jardim de infância, eu lembro disso, e ela disse que não, que aquilo não poderia, que não era certo, né? E eu lembro que eu deletei o rosa da minha vida, até muito recentemente, né? Porque eu falo, até agora eu vou começar a usar rosa, porque eu vou lembrando de coisas assim, e fica marcado, né? Nas coisas, sei lá, primeiro desenho, eu lembro que era um barco com uma bandeira, eu lembro disso. Então, quantas outras coisas não ficaram gravadas, né? Legal. Bacana. É interessante ver, né, que a gente tem N elementos que participam dentro dessa cadeia, né? Desde as pessoas, desde a organização, as metodologias pensadas, os métodos aplicados, né? Então, a gente começa a entender ali, a compreender que, às vezes, o ponto focal ali que talvez não faça com que as coisas realmente avancem da maneira que poderia, somos nós. Exatamente. Muito bem. Boa. E aí terminamos com 1 minuto de crédito ainda. Ai, gente, eu gostei muito. Acho que é aquelas coisas da inovação. É algo aleatório, por que chama a gente para uma sala e não para outra e resgata algumas coisas. Agradecer a vocês. Obrigado também, pessoal. Imagina. Adicionei todos no LinkedIn já também, qualquer coisa. Opa, boa. Ah, muito bom, vamos continuar. Rápido no gatilho. Isso aí. Muito legal. Legal, As colaborações de cada um é o que somam, né? Então, acho que aqui nessa sala é o microcosmo. Então, como você aprende? Porque, de repente, a Cláudia faz no YouTube. Eu gosto de ler e a Mariane gosta de fazer curso. E cada um tem sua forma de aprender. Então, eventualmente, o fato de
não ter uma pós-graduação no último ano no currículo não quer dizer que você não está aprendendo, né? Você só tem uma forma diferente de aprender agora, sei lá, no momento, né? Sim, isso até pesquisas psicológicas, testes medem, né, a forma. O pessoal está chegando. Cami, eu passei pelas salas e olha, a discussão estava muito rica. Surgiu muita ideia boa. Surgiu, muito compartilhamento. Olha, eu vou dizer que eu acabei não navegando nas salas, a nossa conversa ali, a gente acabou se aprofundando. E eu acabei me engajando de novo, né? Esqueci de novo de que eu estava como moderadora e a gente acabou ali junto com a Cris, tinha uma galera muito legal lá. Aprendemos bastante também. Gente, temos aí 4 minutinhos, né, para a gente terminar, para a gente poder ir para as nossas novas conexões. Então, bem rapidamente, acho que só para a gente ir concluindo, né, se uma ou duas pessoas quiserem compartilhar o que ficou, né, dessa sessão que a gente participou aqui, talvez algumas palavras, poderia compartilhar aí com o grupo todo. Acho que todo mundo teria para contribuir. Vai, com certeza. A gente falou muito sobre essa perspectiva do lifelong learning na contratação, no recrutamento, porque a gente percebe que é uma preocupação, muitas vezes, do RH, da empresa, com aquele funcionário que já está lá, mas o processo de contratação, em geral, ainda é muito enlatado para olhar que diploma você tem, e não como você aprende ou o que você tem feito para aprender. Verdade. Bastante sentido. Faz muito, muito sentido. Aí eu estava compartilhando, né, Edu, com as meninas que na Conquer a gente passou a olhar para a experiência, né? Então, a gente tem ali pessoas em cargos de gestão, líderes que tem alguns que nem fizeram faculdade, nem foram para a faculdade, eles aprenderam na experiência, né? A Aninha, ela é designer a líder de design do Incompany, né? Ela é física. Ela estudou física. E, gente, ela arrebenta. E a gente só foi... Como é que a gente contratou ela? Porque ela empreendeu e abriu uma agência de design sozinha. Foi por isso que a gente contratou ela. Eu e a Karen mesmo, a gente estava no mesmo grupo, e ambas somos jornalistas, e hoje nenhuma das duas atua com jornalismo, né? A Karen eu ainda sou da comunicação, mas a Karen está na área financeira, e a gente já percorreu vários caminhos, né? Quando eu me formei, eu tive um bimestre sobre web. Imagina, um bimestre na época, né? Hoje em dia você nem imagina sem. Então, assim, realmente, o que a gente fez, né, naquela época não significa muito, porque eu tenho 15 anos de formada, então eu já vivi um monte de coisa que tem nessa bagagem, mas a gente sente essa dificuldade, assim, na hora de ir para o mercado, entender que as empresas ainda querem selecionar específicas formações ou pós-graduações, né, e desconsideram tudo isso que a gente fez, a bagagem e formas que a gente adquiriu, né, conhecimentos que a gente adquiriu de diversas formas diferentes. O nosso grupo falou sobre a diversidade, né, e justamente essa questão de olhar com um olhar que você nunca olhou, que você nunca pensou, porque você não vive na outra realidade, né? Seja ela de bairro, seja ela de tradição familiar, seja ela de cor de pele, seja ela de opção sexual, qualquer coisa, qualquer coisa, né? A gente não vê com outro olho porque a gente só está acostumado aqui, né? Dentro da nossa pele. Então, isso que você falou fez o link total aqui com que a gente fechou a conversa, né? Considerando como um ponto alto, de fato. Né, Susan? E essa capacidade, né, que é inerente ao ser humano. A nossa assinatura como ser humano é protagonista, por essência, por natureza. E o que a gente precisa é realmente, né, como encontros como esses, a gente precisa realmente, né, experimentar essa diversidade inclusiva, expandida, porque ela que vai romper os minimundos e nos colocar nesse ecossistema expandido que se chama humanidade. Não tem cor, não tem diploma, sabe? Todos os diplomas, todos os conhecimentos, eles estão a serviço desse protagonismo humano,
né? Nós nascemos protagonistas, eram 13 bilhões, e olha o que a gente fez para poder chegar lá, né? Se colocar lá dentro do óvulo. Olha, já nascemos protagonistas. Do que a gente está falando? É aprender a expandir esse protagonismo mesmo. E que delícia ouvir vocês, que delícia poder saber que é isso mesmo, que é desse lugar mesmo que a gente está, né? Chacoalhando as crenças e colocando outras coisas no lugar, né? A física diz, né? A nossa física aqui de plantão, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Ora, vamos botar esse corpo de aprendizagem diversa e inclusiva para a gente poder experimentar esse ecossistema de protagonismo. E no nosso grupo, acho que a Vitória trouxe uma questão importante sobre o compartilhar, canal de compartilhamento, né? E aí, para mim, fez uma sinapse aqui, o porquê tinha entrado em redes sociais, que era para compartilhar coisas. E aquilo alimentava, assim, né? E hoje em dia, tipo, é uma chatice, é uma obrigação. Isso. E antes era maravilhoso, assim, era tipo, uau! E aí, o Caio também trouxe uma coisa importante, a gente falou sobre o que o Harari também trouxe semana passada, sobre os riscos que a humanidade está correndo por não aceitar compartilhar, né? E aí eu estava aqui, a gente ficou refletindo, assim, foi maravilhoso estar no grupo, porque o quanto a gente não está conseguindo manter os hábitos de compartilhamento, né? Porque talvez a gente, que nem uma consultora que trabalha comigo, ninguém quer conhecer o fim do mundo. E a gente acha que fazer algo novo vai dar no fim do mundo. Então, a gente prefere ficar com o mundo que a gente conhece. Então, o ser humano tem tecnologia, tem tudo, né? Tá no momento de fazer uma evolução incrível e aí volta para trás, porque volta para aquilo que é conhecido, né? Então, a gente meio que falou da importância, da relevância de compartilhar para a gente conseguir exercitando esse novo, né? E não parar. É que tem um lugar, né? Tem um lugar que a gente é livre para compartilhar. A gente tem que sair do mundo do artefato e mergulhar lá na fonte, como, né, oferta Otto, mergulha na fonte. Na fonte, nós somos coletivos, conscientes, protagonistas e trabalhamos por uma causa. Então, a gente aprender a mergulhar na fonte, a gente mergulha na fonte juntos, a gente não mergulha na fonte sozinho. É a fonte do outro que inspira a mergulhar na minha, eu vou descobrindo no outro a minha própria fonte. Mas isso é correr risco, né? Correr o risco de ser absolutamente humano na essência. E a gente tem que reaprender a correr esse risco. Acho que esse é o grande aprendizado, né? Caramba, acho que não tinha forma melhor da gente encerrar isso. Eu larguei mão de ser moderadora, entrego aqui, né, para vocês, porque foi fantástico, fantástico. Gratidão por estar nesse grupo, gratidão. Foi fantástico. Nossa, riquíssimo. Pessoal, para a gente continuar, né, aproveitando, seguimos aí para as outras salas, você quer orientar o pessoal? Isso aí, gente. Muito obrigada pelas trocas. Foi riquíssimo, foi lindo. Muito obrigada. Aprendemos muito aqui com vocês e tenho certeza que vocês, uns com os outros, fizemos conexão, atingimos o nosso objetivo. Verdade. Para as próximas atrações aí, para as próximas discussões, vou pedir para vocês voltarem para o mesmo link em que vocês estavam, que daí o evento continua a partir dali. Tá joia? Prazer em conhecê-los e até mais. Muito obrigada, muito prazer. Muito bom. Susan, eu adorei te ver aqui. Tchau, gente. Oi, querida. Obrigado, pessoal. Muito legal, Boa gente. noite, até mais. Tchau, tchau, Mari. Tchau, Silvia. Tchau, Caroline. Tchau. Edu, Obrigado. você arrasou. Muito obrigada. Tamo junto, gente. Gente, foi lindo. Olha, parabéns pelo grupo, parabéns pelas pessoas, que discussão riquíssima.